Bom dia, meus queridos amados irmãos. Que esta manhã seja radiosa no coração de todos nós, com muita vibração de amor, de esperança. Hoje nós vamos ler uma mensagem que vai nos chamar bastante a atenção. Essa mensagem nos é trazida pelo Espírito de Erasto e vamos então ler com muita atenção. Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que nobres apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e de elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. O verdadeiro adepto do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. E de pregai a palavra divina. É chegar a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis à criatura que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregarei o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Face-me esterregueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica, ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, ide e proscreveis esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide, pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobo, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazeres questões de veres e aceitos os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositado nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essas montanhas de iniquidade que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo,
vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, primeiramente, entre os mártires do trabalho dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão como hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levarei, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra destina. Senhor Jesus, querido e amado Mestre, que o seu amor seja melhor compreendido por todos nós, na rica oportunidade que tem nos concedido de servir. Auxilia-nos, Jesus, para que possamos vivenciar as ricas experiências que o Senhor tem nos dado como espíritas cristãos. E neste momento sublime do Evangelho, convidamos a todos a refletir nas oportunidades que Deus tem nos dado e nos concedido. E com desejo enorme de servir Jesus, é que nós iniciamos este momento do Evangelho para nós, tão importante em nossa vida. Se conosco, Jesus, que assim seja. Queridos amigos, essa lição que é a missão dos espíritas fala profundamente ao nosso espírito, à nossa intimidade. Mas eu hoje gostaria de começar a perguntar para vocês quem é o espírita. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de suas características essenciais. Quando nós nos consideramos espíritas, nós rendemos o preito de amor a Deus, começando pela nossa própria consciência, quando identificamos que nela estão as leis de Deus que nos dirigem. Nós também compreendemos e consideramos a humanidade como nossa própria família, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Então nós precisamos aprender a desenvolver em nós tanto a solidariedade como a fraternidade. Outro ponto de vista que Allan Kardec nos mostra para o espírita é que precisamos respeitar o nosso corpo como um santuário vivo que nós precisamos amar, respeitar e sublimar, que ele é o vaso do espírito. E aquele que diz espírito, espírita cristão, ele abraça todas as oportunidades do trabalho, em função de auxiliar o seu próximo, amando-os fraternalmente. Então, o espírita precisa de fugir da crítica em face da caridade que nós temos aprendido, dando maior segurança aos nossos irmãos. Então, nós gostaríamos de comentar esse Evangelho, trazendo as grandes reflexões que Erasto nos traz, para que não fosse só uma leitura. E ele começa nos chamando a atenção: espíritas, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Será que nós não estamos percebendo essa tempestade moral que estamos vivendo? O número de enfermidades, de doenças graves,
doenças que já tinham sido disseminadas, que estão voltando. Esse é o convite para que nós reflitamos nos nossos atos, nas nossas atitudes. A doutrina espírita não vem com palavras proféticas, mas vem com vozes de espíritos superiores, que nos convida a ir em encontro do nosso irmão, pregar, explicar, vivenciar o novo dogma da reencarnação, que nos permite elevar, educar, aprimorar, para que possamos compreender que a reencarnação não é um processo de brincadeira. Nós não estamos aqui na Terra, quando eu digo nós estamos falando dos espíritas. Nós não estamos aqui para passear, nós estamos aqui para amar, para aprender, para esclarecer. E ele nos chama a atenção: as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. O que quer dizer essas línguas de fogo? São os espíritos que precisam do nosso trabalho para que eles multipliquem as informações, multiplique os meios para chegar aos corações de nossos irmãos. E esse convite de Jesus precisa ter ressonância em nossa consciência. Ide e pregai a palavra divina. E não ficar falando aquilo que não é devido, porque chegou a hora para todos nós de darmos o nosso testemunho da sinceridade dos nossos atos, da fidelidade da nossa postura. E se assim fizermos, contaremos com a presença dos espíritos elevados a nos intuir, a nos sustentar, a aumentar o fortalecimento da fé, da esperança. E aqui Erasto nos diz: ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Todos nós sabemos que nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, num mundo de dor, mas nós temos recebido o conhecimento amigo para que ele nos sustente, para que ele nos fortaleça. Então, é preciso que a gente vá ao encontro à dor, vá ao encontro dos nossos irmãos que ora choram por não compreender o que eles passam. E nós também precisamos valorizar a palavra daqueles que trazem a pureza no coração, que são os homens simples, destituídos do orgulho, da vaidade, da prepotência. Quanta sabedoria! E Jesus nos recomenda por tantas vezes: ide e pregai. Pregai àqueles que desejam receber as palavras de consolação, de fraternidade. Pregar aqui não é a pregação, é a explicação da verdade, é esclarecer para que nós possamos agir com o coração, com a razão, mas não termos o comportamento de Tomé, que precisava ver provas materiais para que ele pudesse acreditar. Hoje, nós temos uma mediunidade aflorada. Basta que a gente olhe por essa literatura que tem sido nos trazido. E é isso que nós temos que confiar, da bondade excelsa de Jesus, que nos ofertou todo esse manancial de luz para que a gente pudesse encontrar nele o sustento para o nosso equilíbrio. E aqui nós vamos encontrar uma frase que nos chama muita atenção: marcha, pois, avante, falange imponente da tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão. Vocês já imaginaram isso?
Olha esse compromisso que nós trouxemos com a missão: quebrar a rigidez da incredulidade, quebrar a rigidez das ilusões que o materialismo promove dentro de nós. Nós precisamos cada dia mais termos força para encher o nosso coração, nossa vontade de coragem, para que a gente possa remover as montanhas das iniquidades que nós carregamos. E isto é preciso que a gente saiba como fazer. E nesse momento da vida, do planeta, de todos nós, é que vemos a grandeza do trabalho de Eurípides Barçanufo, quando ele nos traz a evangelização de espíritos, que é esta metodologia que vai dar direção à doutrina espírita para o nosso ser, desvendando esse espírito que nós somos, mostrando o nosso compromisso para que a gente possa tomar decisões corretas, alimentando de coragem e assumirmos os compromissos que viemos fazer. E Erasto põe aqui para nós uma frase que nos diz: mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Todos nós já estamos com o coração pronto para receber a verdade, mas é preciso também agradecer. Agradecer a Deus por essa gloriosa tarefa que Ele nos confiou, de sermos espíritas cristãos, trabalhadores desta hora, servidores do Cristo, por uma postura de fidelidade, de simplicidade, de humildade. Sejamos apóstolos de Jesus. E aqui ele vai nos mostrar, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Quantos se transformaram em ovelhas perdidas? Talvez chegou a hora de nós buscarmos essas ovelhas, porque Jesus disse que era necessário buscar as ovelhas perdidas do Pai, que desgarraram do rebanho do Cristo pelas suas vaidades. Então, nós precisamos reparar o nosso caminho, a nossa conduta, para ver se nós verdadeiramente estamos seguindo o que a verdade vem nos ensinar. E essa verdade são as leis. Aqui ele nos faz uma pergunta e ele mesmo nos responde. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelo princípio da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos, a que levam consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos. E ele lhes dará a vitória, mas a ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei. Amigos, reflitamos nos nossos atos, nas nossas ações, nesse momento em que todos nós estamos vivenciando um período de transição dos nossos pensamentos, da nossa evolução, relacionando com espíritos das mais altas e diversas condições evolutivas. E lembremos que o grande exemplo que nós tivemos da missão do espírita, dos bons espíritas, muito próximos de todos nós, do mesmo século, para não falar de outros, Francisco Cândido Xavier. E que este espírito querido, que tanto nos auxiliou e auxilia,
receba a nossa gratidão. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nesta hora do passe, tão importante para todos nós. Que possamos sentir o fulgor da verdade dentro de nós. Que as vibrações desses espíritos, ao trazer as energias, os fluidos da natureza para todos nós, possam nos fortalecer. Que a água seja fluidificada e que o amor de Jesus percorra todos os lares, aqueles onde houver maior necessidade. Que a sua presença ilumine a consciência de todos eles. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, irmãos. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, tutelados pelo amor de Eurípides, vos agasalhe hoje e sempre. Que assim seja.